Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas à terceira palestra do quinto ciclo de Informação do GDIS. Hoje a gente tem a alegria de receber o professor Érico Andrade, que vai proferir a palestra Pensar a Negritude Não Identitária. E antes de passar a palavra para o professor Érico, eu vou ler aqui rapidamente a sua biografia, para que outras pessoas também possam conhecer o trabalho dele. Bom, o Érico é psicanalista e filósofo, doutor em filosofia pela Sorbonne. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal de Pernambuco. Ele já foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, durante a gestão 2023-2024, autor de Negritude Sem Identidade, sobre as narrativas singulares das pessoas negras, que foi publicado em 2023 pela editora N1, autor de vários artigos científicos, traduções, críticas de cinema, artigos da imprensa e vários livros. Tem experiência na área de psicanálise e na área de filosofia moderna e contemporânea. Hoje atua na área de política, com enfoque em abordagens contemporâneas, sobretudo ligadas aos estudos sobre racismo, afetos, identidade, negritude e singularidade. Atualmente pesquisa problemas ligados à relação entre negritude e identidade pelo viés da psicanálise. Compõe o coletivo Ponte da Psicanálise, colunista da revista Humanitas, foi e é membro de diversas comissões nacionais, dentre as quais a Comissão da Base Nacional Curricular Comum, BNCC, Comissão Nacional do Livro Didático, PNLD, Comissão da Avaliação Quadrienal da CAPES, é coordenador do GT Filosofia e Raça da ANPOF e foi coordenador do PIBID da UFPE. Érico, muito obrigada por ter topado, aceitado o nosso convite. É uma alegria te receber aqui e te passo a palavra. E aí, gente, tudo jóia? Boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite para falar um pouco desse tema tão importante. Vai estar saindo um texto meu na Folha, inclusive, nesses dias, sobre miscigenação e violência racial no Brasil. Então, um tema que eu tenho trabalhado bastante, o tema da negritude, a identidade, o livro que Mariana gentilmente falou para a gente, esse aqui, Negritude Sem Identidade. E um pouco a temática que a gente vai começar hoje é justamente relacionando esses temas de identidade, negritude, e pensando também em questões que eu acho que o meu livro traz, que estão na cena pública, que é o debate, inclusive, sobre a questão do parto, né? Tenho feito alguns vídeos no YouTube, fiz um capítulo de um livro que foi publicado inicialmente na revista Cult, que se transformou no livro, e também trabalho muito a questão do parto, e, de certa forma, pensando e complexificando as categorias raciais que o IBGE pobremente utiliza no Brasil, né? Então, é uma pesquisa teórica, filosófica, psicanalítica, mas que, ao mesmo tempo, tem impactos, acredito eu, sociais. E isso é importante nos tempos de hoje. Bom, primeiramente, a ideia de identidade é importante que a gente coloque ela no horizonte histórico-filosófico e, portanto, possamos localizá-la numa dimensão daquilo que ela produz na modernidade especificamente. A categoria de identidade é uma categoria que remete-nos à filosofia, pelo menos à filosofia grega, ou até em outros contextos, né? Mas ela ficou enunciada de forma muito clara por Aristóteles no livro da Metafísica, também nos seus livros Segundos Analíticos, Primeiros Analíticos. Outras obras de Aristóteles também fazem referência ao princípio da identidade, mas esse livro lá é um livro que quanto mais no que diz respeito à definição de identidade, que para Aristóteles significa dizer que uma coisa é igual a ela mesma. A identidade é um critério de discernimento e é um critério também de discriminação. Discriminação é uma palavra técnica, a gente vai falar disso mais para frente, mas discriminação significa você separar, você dividir, você selecionar. Então, a identidade é uma forma de fazer seleções no mundo. Então, inicialmente, o conceito de identidade nos remete a essa ideia de uma seleção no mundo, um certo recorte, diríamos assim, circunscrição. Poderíamos também usar outra palavra importante para a filosofia, para as outras áreas das humanidades, que é a palavra demarcação. Então, a identidade, ela promove uma espécie de demarcação, uma fronteira. Ora, essa definição ela vai sendo utilizada pela filosofia, pela teologia, por diversas áreas das humanidades ao longo do pensamento ocidental, no qual estou me centrando por enquanto. E ela vai ganhar na modernidade uma coisa muito específica, que ela vai agora ser associada a uma taxonomia que divide a espécie humana em
podemos dizer, subespécies. Tá? Isso é interessante, porque a epígrafe, me ocorreu agora, que a epígrafe do meu livro tem uma frase, tem algumas cartas de amizade, de carinho, que eram dedicadas a mim na adolescência, e eu resolvi colocar na epígrafe do livro, para vocês terem ideia que era ser um adolescente na década de 90, no colégio de classe média em Recife. E vou até ler. Veja o que está escrito. Eu falei um termo técnico agora, filosófico, conceitual, mas veja o que está escrito nessa carta na adolescência da década de 90. Para Érico Andrade, sub-raça. Escrevendo essas míseras palavras para alguém de quem eu posso realmente confiar. E não é mísero, apesar de negro. Boa piada. Isso aqui é, como disse um amigo meu que é da museologia, isso é um documento histórico que eu usei no meu próprio livro. No caso, uma carta dirigida a mim na adolescência. Eu era o líder do Grêmio da escola, era um cara naquele contexto popular, e a negritude estava presente em mim ali. Embora eu achasse que meus amigos negros retintos, que eram negros, eu achasse isso por um lado, mas por outro lado eu sabia que eu era negro. Além dessas cartas que eu recebia, meus apelidos eram chocolate, marrom, negão, enfim, preto. Então não tinha dúvidas também que eu era negro. Mas havia uma ambiguidade no modo de lidar com isso. Tá bom? Por que eu lembrei dessa carta agora? Não era nem no roteiro da fala que eu preparei. Porque quando eu falei para vocês que a identidade era um critério para dividir a espécie humana. Então a ideia que a minha amiga escreveu nessa carta, ela escreve uma sub-raça, ou seja, como se o negro é uma sub-raça. Porque a identidade ela vai entrar no contexto colonial filosófico, na modernidade, no sentido de estabelecer uma hierarquia entre os povos, uma distinção entre esses povos e, consequentemente, de alguma forma, estabelecer relações entre o que vai ser chamado raças humanas, em virtude das quais se estabelece um padrão identitário que é o responsável por estabelecer aquilo que é plenamente humano. Então, de alguma forma, as raças elas estão relacionadas a um padrão que é conhecido como padrão da branquitude. É nesse contexto que a identidade ela tem uma dimensão radicalmente colonial. Por quê? Porque ela foi feita, do ponto de vista do discurso colonial, sob a encomenda de produzir uma justificativa para a escravidão de pessoas numa larga escala. A escravidão, a gente sabe muito bem, palavra eslava, nem latina nem grega é. A escravidão por dívida de guerra, aliás, por guerra, ou por dívida, ou por outras razões, existe na história humana ocidental há muito tempo. A Europa tinha relações comerciais com a África antes da colonização também. O que acontece naquele momento histórico é que você vai ter o processo de invasão de outros continentes. E nessa invasão você tem um genocídio, né? E tem também um processo de escravidão daquelas pessoas indígenas que aqui estavam. Mas você vai precisar de mais mão de obra. Então, esse contexto político específico que vai oferecer uma justificativa inédita na história da humanidade para o processo de escravidão. Então, a escravidão é um fenômeno pontual, atravessa várias culturas, mas para ela ganhar uma dimensão industrial, ela precisava ter uma justificativa que não poderia ser algo muito pontual, como a dívida ou ser prisioneiro de guerra, etc. Então, você precisava produzir uma justificativa, é o que o meu livro vai chamar de uma episteme, que pudesse dar conta de, algum modo, justificar a escravidão de povos em larga escala. Então, é nesse contexto que a identidade racial ela é criada. Tá? Se você chegar à África no século XVII, XVI, XVIII, e dizer para as pessoas na África, vocês são negras. A palavra negra já existia, né? Melanina, né? Que a gente usa em português, vem do grego melan, que é negro. Mas isso não diz nada. As pessoas na África ainda hoje, elas não se reconhecem necessariamente pela negritude, mas elas se reconhecem pelas respectivas etnias e territórios
nos quais as etnias estão. Ou quando as etnias são varridas dos seus territórios pelo processo da própria colonização, né? Mas o que eu quero destacar aqui, do ponto de vista histórico, é que precisou-se de uma justificativa em larga escala para o processo de escravidão. E essa justificativa ela vai ser dada justamente pela ideia que existem diferentes raças humanas. Havia um debate que pensava-se até que existiam diferentes humanidades, de algum modo, mas o debate mais premente, que ganhou contornos mais compartilhados, foi justamente a ideia de que a raça humana é uma só, mas ela tem uma divisão entre sub-raças, né? Então, conectou uma carta de uma amiga, né, na década de 90 em Recife, para mim, está conectada com esse debate inicial, a partir do qual se cria a noção de raça e estabelece a divisão entre essas raças. Ora, nesse contexto, o conceito de raça, ele compreende 3 elementos, que a gente pode perceber isso na história da filosofia. Quem for ler meu livro, tem vários exemplos de filósofos que colocam isso de forma clara, que esses 3 elementos, eles foram também nucleados para poder justificar certa escravidão dos povos indígenas e das pessoas negras. E é por isso que muitas vezes o selvagem coincide com o negro. Tá? Então, muitas vezes há uma coincidência quando os filósofos estão falando de selvagem de pessoas negras. Tá bem? Então, vamos lá. Primeira característica. A raça, ela designa, sobretudo, um território. Então, a raça, ela tem uma dimensão ligada ao clima, às condições climáticas, às condições físicas, em virtude das quais as culturas são organizadas. Então, obviamente, né, toda a criação racial, ela cria um duplo. Então, nesse sentido, ela criou, primeiro, o povo que vive num clima temperado, um clima que seria agradável e bom e para prosperar, que seria o povo branco, e criou pessoas em climas quentes. As pessoas ditas selvagens, nossos povos originários, por um lado, e, por outro lado, as pessoas negras que estariam na África. Então, o clima tornaria essas pessoas preguiçosas. E, ao mesmo tempo, a fartura que eles acreditavam de existir de alimentos, de frutas, etc., tornaria essas pessoas ainda mais preguiçosas, porque elas não estariam dispostas a planejarem suas vidas e determinarem, portanto, formas de manutenção de si que não fossem restritas ao que o ambiente oferece de forma imediata. Então, a raça, ela tem uma dimensão, portanto, disso que a gente vai conhecer como uma espécie de determinismo territorial, entendendo aqui o território como aquele que tem a ver com o clima, com as condições físicas. É tanto que o filósofo Kant ministrou mais aulas sobre geografia física do que sobre metafísica, sobre ética, porque geografia física era a disciplina por excelência do racismo, nesse primeiro momento para se criar a categoria de raça. E isso ainda resvala no Brasil até hoje, quando a gente percebe que uma das regiões mais discriminadas é a região Nordeste. Porque, embora outras regiões do Brasil tenham tido muitas pessoas negras escravizadas nelas, né, tanto o Sul, mas especialmente, sobretudo, o Sudeste, já que o Rio de Janeiro foi o lugar para o qual foram mais pessoas escravizadas. Mas, por outro lado, nós temos Salvador e Recife, respectivamente, como os lugares para os quais foram mais pessoas escravizadas depois do Rio. Só para Recife foram mais pessoas escravizadas. Para Recife, eu falo assim, Pernambuco, né? Porque Pernambuco teve as capitanias antes de Recife ficar, né? Enfim, é um estado antigo. Só para Pernambuco foram mais pessoas escravizadas do que para todos os Estados Unidos da América. Pra vocês terem ideia da proporção que veio para o Brasil, né? Metade das pessoas escravizadas que vieram para as Américas vieram para o Brasil, né? E, no caso do Nordeste, as pessoas que vieram escravizadas, o Nordeste passou por um processo de imigração branca menor do que passou o Sudeste. Então, o Nordeste terminou ficando muito negro. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas ainda hoje discriminam o Nordeste, e uma das formas de discriminação está no fato de que, como é quente, as pessoas são preguiçosas, não pensam, você é pensador do Nordeste, como assim, né? Óbvio que a história do Brasil, a história da intelectualidade brasileira, desfaz esse racismo. Porque a maior parte dos intelectuais vieram do Nordeste, estudaram Faculdade de Direito do Recife, mas isso não vale. É como se criou-se uma ideia que é, no fundo, racista, e que está ligada a essa concepção de raça, cujo primeiro ponto que eu estou destacando para vocês é a noção de
condições físicas e climáticas. Outra característica do racismo, outra característica do conceito de raça, porque o racismo é anterior à raça. O racismo ele vai demandar uma justificativa no sentido de que a raça pode ser entendida como um dispositivo epistêmico. Então, a raça é um dispositivo de justificação da exploração das pessoas negras e indígenas. Ela é posterior ao racismo. Mas ela cria uma tecnologia, como diz aquele Mambem. Ela cria uma ideologia, como diria Neuza Santos Souza. Então, o meu ponto é, o próprio Lélia Gonzalez, então a raça, ela organiza um justificativo. Então, a primeira justificativa é questões físicas e climáticas. A segunda justificativa vai ser a ideia de que as pessoas negras e indígenas, elas estão muito circunscritas ao ambiente, não apenas pelas condições materiais, sobre as quais eu falei, no primeiro aspecto do conceito de raça, mas elas também estão circunscritas ao ambiente no que diz respeito à própria imaginação divina. Então, as pessoas negras e selvagens, elas seriam inferiores, segundo os padrões europeus, porque elas não teriam uma concepção de Deus abstrato, um Deus que não está na Terra, um Deus que é transcendente. Então, o fato das pessoas ditas selvagens e negras adorarem entidades que se confundem com a própria estrutura da natureza, como o Xum, a cachoeira, ou seja, essas imagens que nós temos, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras e nos próprios pensamentos indígenas, nas tradições indígenas, elas seriam a demonstração da inferioridade, porque as pessoas não tinham poder de abstração, então elas projetavam Deus no âmbito da imanência, ao passo que Deus é transcendente. Então, o racismo religioso ele já está sendo construído na própria concepção de raça. Esse é um segundo elemento. Um terceiro elemento da raça que vai ser uma espécie de condenação, que vai ser importante para o Brasil depois, é a ideia de que nós, as pessoas negras, elas são condenadas geneticamente, ou seja, há um caráter hereditário da raça. Então é como se, uma vez que a pessoa é negra, ela vai ser negra continuamente por essa determinação hereditária. Então, um aspecto que a gente pode chamar biológico. Esses três conceitos, eles formam o conceito de raça. E todos os três estão presentes no Brasil ainda hoje. Então, eles chegam ao Brasil no que o Brasil vai produzir de modernidade. A gente sabe que na historiografia, a chegada é Marquês de Pombal, aqui é o Rio. Isso é uma historiografia. Mas o discurso da modernidade do Brasil, ele começa após a abolição, ou um pouco antes, mas a abolição do sistema escravista. Ele é um discurso que tem a ver com a modernidade, a própria noção de república vem com a noção de modernidade, e o Brasil vai se modernizar ao longo do século XX, justamente fazendo o quê? Fazendo aquilo que os filósofos disseram que era a modernidade, isto é, se embranquecendo. A modernidade é um projeto da branquitude, e é um projeto, portanto, identitário. Quem criou a identidade foram os brancos, certo? Isso estava tão presente no Brasil que o Brasil promove política de imigração de pessoas brancas e, obviamente, em paralelo a isso, você tinha um contingente enorme de pessoas negras sendo mortas e marginalizadas. Ora, isso vai repercutir no país da gente na construção da modernidade, que é identitária. Ou seja, a ideia de progresso é a ideia da branquitude. Ora, e aí o que acontece? Como é que a gente lida com isso? Esse processo identitário, ele está, por um lado, colocando a pessoa branca na condição de superioridade, por outro lado, ele está colocando as pessoas negras e indígenas na condição de inferioridade. E aí, o que acontece? Essas relações foram marcadas. O Brasil tem um ponto que tem que ser destacado, é que, um dado importante para vocês, entre 1550 a 1850, de cada 100 pessoas que entravam no Brasil, 86 eram negras. O Brasil era um país muito negro. Para o Brasil ter essa porcentagem de pessoas brancas que o Brasil tem hoje, teve muito genocídio, óbvio, e teve também muitas relações não consensuais. Tá? Porque as pessoas entendem como assim, o estupro, o Brasil é fruto do estupro, que as pessoas passaram na rua, pegaram a pessoa e fizeram sexo à força. No caso, pegaram a mulher e fizeram sexo à força. Não é isso. O estupro, ele tem uma sofisticação que a gente discute hoje, que é justamente a ideia do não consensual. Relações muito assimétricas, relações de poder muito díspares, elas são um prato cheio para que não haja consenso nas relações. Então, o Brasil ele vai sendo construído por um processo de miscigenação
que tem uma miscigenação que parte da própria relação das pessoas indígenas e negras, é evidente, isso não resta dúvidas, mas é também um processo de miscigenação marcado pela violência. Lembre-se que Dom Pedro I teve 55 filhos, sabiam? 55 filhos. Imagina se todos os 55 filhos foram consensuais e conversados essas relações, né? Só para dar um exemplo. Na minha própria história da minha família, enfim, é um exemplo disso também, tá? Então, vai se criar no Brasil uma gradação de cor que em outros países não tem. Com efeito, é importante destacar que o mundo inteiro, no Ocidente pelo menos, as civilizações ocidentais e mesmo orientais, com algumas exceções que corroboram a regra, elas são miscigenadas. A ideia de uma raça pura, fantasia da raça pura, é uma ideia que está ligada à noção do racismo, tal como a categoria de raça foi construída historicamente. A ideia de que poderia haver a raça pura e essa raça pura é branca. A apropriação desse discurso da raça pura é a apropriação feita pelo fascismo, e especialmente pelo nazismo, que é um fascismo, uma forma de fascismo que se desenvolveu na Alemanha. Ora, a ideia de uma raça pura, ela está presente no Brasil na primeira Constituição promulgada, uma vez que lá tem prescrições normativas eugenistas. Então, o projeto de eugenia ele não precisa ser necessariamente genético, ele pode ser social, que é onde está a gravidade do rolê. Ou seja, o Brasil teve políticas claramente eugenistas, evidentemente eugenistas, e ainda hoje tem. A forma como a polícia atua nas quebradas é uma manutenção do eugenismo, claramente. Tá? Então, a gente está falando aqui do eugenismo social, tá? Não necessariamente aquele genético que também é uma das características do racismo, vou dizer para vocês. Ora, dito isso, o que nós temos é o quê? É que, no Brasil, historicamente, as pessoas, então, para se defenderem da força do racismo, elas muitas vezes se embranqueceram. Como eu digo no meu livro, ou você se embranquece, ou você morre. Isso, muito claramente, no final do século XIX, né? Final do Império, início da República, século XX, mas isso ainda hoje perdura, infelizmente. Embranquecer aqui não é apenas a pessoa que tem um cabelo crespo alisar o cabelo. Isso estava presente até na imprensa negra no século XIX já. Isso também é embranquecimento. Mas o embranquecimento também é epistêmico. Isto é, ele passa por um processo de monopólio e supremacia da branquitude no que diz respeito à literatura. E a gente pode ver isso nos cursos de filosofia, de psicologia, em vários cursos no Brasil, história, sociologia, como esses cursos têm referências bibliográficas eurocentradas, ou no máximo do norte global. O fato de a gente ter construído nas universidades todo o conhecimento do Ocidente a partir desse referencial europeu, e no caso agora norte-americano, referendo o projeto de supremacia branca, e nesse contexto específico eu estou falando de uma espécie de eugenia dentro do conhecimento. O que pode ser chamado também, a partir do que Sueli Carneiro trouxe para a gente, do epistemicídio. Tá? Isso do ponto de vista social. Por quê? Porque as pessoas negras elas sempre se rebelaram contra isso. Então, se por um lado a gente tem nos espaços de poder de aparecimento processos e construções que nós poderíamos chamar de epistemicidas, por outro lado, a cultura negra ela sempre sobreviveu, como diz Gilélia Gonzalez, o carnaval, a forma como a gente se organiza coletivamente, não apenas o quilombo do ponto de vista daquilo que existiu historicamente, né? Inclusive lá em Pernambuco, o quilombo do Palmares. Não apenas isso, mas o quilombo também como uma experiência, nos termos colocados pelo Engenhecimento, que concerne ao fato que as pessoas negras e indígenas, enfim, até pessoas brancas, se for o caso também, mas sobretudo negros e indígenas, que se reúnem em torno de uma partilha de uma experiência de negritude. Essa partilha só é possível justamente pelo território. E o território é o quê das pessoas negras? É a corporeidade. Então, a corporeidade, ela nos mostra uma experiência de negritude que, no Brasil, não pode ser uma experiência identitária, nos termos da identidade, como um achatamento ontológico que poderia colocar todas as pessoas
poderia colocar todas as pessoas numa, diríamos assim, numa singularidade. O achatamento ontológico que o Brasil promove com o racismo, ele vai justamente incidir sobre a tentativa de colocar as pessoas negras todas iguais. E as pessoas negras, para se adaptarem a isso e não morrerem, elas vão tentar se embranquecer e, consequentemente, se tornarem mais parecidas umas com as outras. Isso é tão forte, gente, que eu acho que um exemplo maior, pelo menos da minha época, né? Minha época eu falo de adolescência, né? Porque a minha época é hoje, tá? Só para deixar claro. Na adolescência, eu lembro que tinha as festas de 15 anos e as pessoas tinham, as mulheres especialmente, tinham uma tendência a alisar o cabelo para as festas, ou seja, para estar arrumada significa estar de cabelo liso. Né? Ou seja, se isso está presente, gente, no século XXI, imagina isso no século XIX. Então, esse processo de embranquecimento é um processo de achatamento ontológico, como eu tenho dito no meu livro. Tá? Entretanto, a resistência negra sempre se fez presente naquilo que a gente pode chamar de um quilombamento, nos termos de Beatriz de Nascimento, que também tem a presença dos indígenas, das pessoas indígenas. E o que é mais paradoxal disso tudo é que a cultura negra era capaz de produzir o carnaval, as festas e tudo mais, né? Lélia Gonzalez, que inclusive é mineira, né? O que a gente consegue produzir é uma cultura que é coletiva e comunitária, e ao mesmo tempo, nesse coletivo, nessa comunidade, se vive a singularidade. Isso pode ser percebido, como eu destaco no meu livro, com a ideia da circunferência. Qual a ideia? Samba de roda, coco de roda, tambor de crioulas é de roda, capoeira na roda, ciranda na roda, a pomba é que gira. Então, todas essas manifestações culturais, elas estão muito relacionadas à dimensão de um corpo coletivo, que não há hierarquia no processo. A circunferência ela só é formada a partir da reunião dos pontos em torno de um centro comum. É isso que é a circunferência. É a cultura coletiva, é isso que está presente na experiência negra. Ora, e ao mesmo tempo, é nessa circularidade que se vai se construindo certas singularidades. Como acontece na ciranda. Nem todas as pessoas precisam dar exatamente o passo do mesmo tamanho. É o ritmo que importa. É partilha do ritmo comum e uma vivência singular desse ritmo. Um tempo singular. E é nesse contexto que a gente vai perceber que, longe de ser uma identidade, a cultura negra ela é justamente um processo de experiência comum, de uma dinâmica comum, de uma abertura em comum, que não encontra amparo em nenhum limite dado por uma categoria identitária. Justamente, a cultura negra é aquilo que foge à noção de identidade. E é no Brasil que a gente percebe, portanto, uma experiência de negritude que se iniciava já no próprio navio negreiro. Que as pessoas até então elas eram africanas. Quando elas são traficadas, elas passam a viver a experiência do navio, que é a experiência de uma construção de um espaço comum. Embora elas estivessem sendo violentadas, escravizadas, elas estavam, mesmo no navio negreiro, construindo elos éticos e culturais. Mesmo vindo de diferentes lugares da África, elas estavam, pelo gesto, pela linguagem, a linguagem do gesto, como diremos o Panti, construindo uma experiência comum. Ora, essa experiência ela permanece a despeito de todas as violências. Na medida que essa experiência permanece como comunitária, ela permite que nesses contextos se possa viver a singularidade. Então, o fortalecimento das comunidades negras permitiu que as pessoas negras pudessem optar por deixar seus cabelos, por exemplo, naturais. Isso não quer dizer que a pessoa não pode alisar o cabelo uma vez ou outra. A gente podemos
viver fantasias, um carnaval é inclusive um espaço para isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que há uma imposição cultural estética. E essas formas de aquilombamento nos termos de Beatriz de Nascimento permitem que, numa experiência comunitária, se possa ver a singularidade do seu próprio corpo. É nesse contexto que a gente pode pensar a negritude como não identitária. E é nesse contexto que eu estou propondo, nos meus escritos, a implosão da categoria de pardo. É evidente que há pessoas do Brasil que estão ali no limite. Eu não estou negando que essas pessoas existam. Mas grande parte das pessoas pardas são pretas. E elas não se declaram como tal porque é muito difícil tornar-se negro. É difícil por quê? Primeiro, porque não existe uma essência do negro, uma identidade negra. Primeira dificuldade. Segunda dificuldade. Ser negro é assumir o racismo. Quando eu me tornei negro, eu pude ir para as caixas de cartas da minha adolescência e reler essas cartas. E entender que eu estava sendo racializado ali na escola. Isso é doloroso. E é um processo em algum nível psicanalítico, que é a outra área com a qual eu dialogo. Ou seja, é um processo também retroativo. E isso é válido para as pessoas negras retidas também. 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 Elas também tornam-se negras. E é por isso que não existe. Só é possível se tornar negro porque não existe o negro como um protótipo, como uma identidade, mas como uma experiência. Então, quando eu reconheço que eu passo pela experiência de ser racializado e de sofrer racismo, eu tenho um primeiro impacto. Mas eu preciso de outro ponto, que é passar a resistir a essa experiência de racismo. Aí eu me constituo como negritude, sem uma identidade. Isto é, eu passo a entender que a experiência de ser um corpo que compartilha com os corpos as violências raciais conecta-se também à experiência de ser com outros corpos um processo de resistência contínua e ininterrupta. É por isso que eu digo no meu livro que ser negro, na existência negra, resistir e existir são coengendrados, isto é, acontecem simultaneamente, concomitantemente. E é nesse processo que também acontece uma experiência comunitária de negritude em concomitância com a experiência singular de negritude. Essas experiências elas são, portanto, coengendradas, feitas de forma concomitante. Em outras palavras, elas acontecem ao mesmo tempo. Elas não são dissociáveis. É por isso que mesmo quando a pessoa sofre racismo, enquanto ela não tomar essa consciência de que ela é um corpo que partilha uma experiência de negritude e que tem que ser uma experiência de rebeldia, ela talvez não tenha se tornado negra. E se uma pessoa negra nega o racismo, não necessariamente ela está fazendo isso por uma espécie de fuga pelo caminho mais simples. É porque é difícil. E é nesse sentido que a psicanálise pode ajudar a gente. Uma psicanálise decolonial, uma psicanálise antirracista, claro, né, como eu tenho pensado e escrito. Porque ela permite que a gente faça o exercício de memória, o exercício de reflexão, em virtude do qual a gente consegue realizar todos os processos que nós passamos de violência e realizar formas de resistência a esses processos, que nunca podem ser pautadas em ações individuais, pura e simplesmente, mas devem ser construídas em comunidade. Então, eu preciso de um espaço comunitário para me sentir confortavelmente negro, singularmente negro. É por isso também que na questão da existência negra, a comunidade e a singularidade são, em certo sentido, coengendradas. Elas são criadas concomitantemente.
E uma forma de fortalecer a negritude é justamente rompendo com a categoria de identidade, conforme comecei falando dela para vocês, e entendendo que no Brasil a negritude ela é caracterizada por essa diversidade do nosso território. Uma negritude que é indígena, negritude que é ligada a uma ancestralidade também de África, uma negritude que é inidentificável, mas que é uma experiência que a gente sente, que a gente partilha, que a gente vive. Então, nesse contexto, a categoria de pardo muitas vezes é tomada como uma espécie de máscara branca, nos termos de Francis Fanon. Isto é, uma forma de se embranquecer e promover, nesse sentido, uma divisão entre as pessoas negras. Isso, contudo, não quer dizer que todas as pessoas negras são iguais. Pelo contrário. Quer dizer que nós somos tão diversos, tão múltiplos e complexos que nenhuma categoria consegue nos abarcar. Como diz a música de São Jorge, né? A oração de São Jorge, que os meus inimigos, né? Eles têm olhos, mas não possam me ver. Têm mãos, mas não possam alcançar. A experiência da negritude é essa experiência da indefinição, da abertura, da impossibilidade de uma captura. É com essas palavras que eu paro aqui. Não sei se tem um tempo, uma questão, alguma coisa, mas, enfim, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito bom, Érico, muito obrigada. Bom, então, abrimos para as questões. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sintam-se à vontade. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aqui, eu vou fazer uma perguntinha, então, tá? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso que você vem propondo, então, sobre incluir a categoria de pardo, né? A gente tem visto um debate aí sobre parditude, né, nas últimas semanas, sobretudo, assim, tomando nas redes, e esse aumento da identificação das pessoas enquanto pardas, né? A gente tem percebido isso também nos processos de entrada nas universidades, né, em relação às cotas, mais pessoas têm se identificado enquanto pardas, e queria ouvir você, como você vê esse movimento, essas questões, sobretudo no acesso, né, às políticas de reparação, é isso. Excelente questão. Estou bem implicado nesse debate, né? Estava aqui no Rio lançando um livro domingo, sábado, nem lembro, mas sábado, eu acho, sobre o pardo, com um capítulo que eu escrevi, né? Bom, primeiramente, muita gente, é importante notar que é branca, que se foi lida como branca a vida inteira, se colocar como parda é uma forma de tentar fugir daquilo que é impossível, isto é, de sua branquitude. Sueli Carneiro tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, né? Quando a polícia entra na favela e nas quebradas, ela não tem dúvida de quem é negro, quem é pardo. Todo mundo é preto ali. Tá? Ah, mas na comissão de identificação eu achava que era preta e fui como é que é? Recusada. Gente, você pautar a sua subjetividade e seu reconhecimento de si numa comissão, você está com uma negritude muito frágil, tá? Porque a experiência da negritude ela não pode ser reduzida à experiência de uma comissão de heteroidentificação, gente. Que pode, naquele contexto específico, tentar privilegiar pessoas mais retintas. Sim, mas não quer dizer que você não seja negro. Outra coisa importante, nós vivemos num sistema burguês, na democracia liberal, em que a propriedade é um critério. E para que a propriedade seja adquirida, mesmo pelo quilombola, é necessária identidade. Todos nós aqui na sala, todas as pessoas aqui na sala têm identidade. Então a identidade é o meu polegar? É a minha assinatura? É a minha foto? O que é identidade? Mas no sistema de propriedade a gente precisa. Porque só tem como ter propriedade com a identidade. E a gente tem a falsa ilusão que a gente tem propriedade sobre nós mesmos. Ora, a própria noção de propriedade é uma noção muito marcada por um processo colonial. Porque em várias experiências dos povos indígenas, por exemplo, não tem a noção de propriedade. Não tem. Tá? Então, essa noção de
compreensão de si mesma, como eu estou colocando, ela tem uma dimensão subjetiva, que pode ser que não coincida com pessoas num determinado contexto que vão tentar fazer uma comissão. Ou com uma pessoa negra que você encontrou no rolê e diz, você não é negro. Aí você, ai, nossa, agora eu não sou mais negro, porque alguém disse isso para mim. Isso tem a ver com a fragilidade do tempo presente, que as pessoas parecem que são muito quebráveis, né? Quebráveis nós somos sempre, gente. A questão não é essa. A questão é como a gente lida com essas diferenças, com essas tensões. E lidar com essas tensões pela viagem da negação, isto é, não sou negro, sou pardo, é uma loucura, porque você não sofre discriminação por ser branco. Então o pardo ele nunca vai ser discriminado por ser branco, por ter uma parte branca nele, que o Brasil inteiro praticamente tem, né? O que vai contar é justamente aquilo que é nele, negro ou indígena. É isso que conta com o caráter discriminatório. Não é? Excelente. Bom, mas alguém gostaria de comentar? Então, nós temos aqui mais 2 comentários. Érico, da Paola, maravilhoso. Érico, gostaria de comentar sobre uma situação que está diretamente relacionada com a sua fala. Hoje, ao aplicar a UBMAP, a maior parte dos alunos não soube como se autodeclarar. Como eu devo lidar com essa pauta em sala de aula? E aí vou, então, juntar com o do João aqui. Poderia falar um pouco mais sobre a psicanálise nesse contexto de uma negritude não vinculada ao conceito de identidade, mas a uma circularidade? Há uma experiência de partilha comum, há um território de experiência comum com relação à psicanálise. Tá? Estou escrevendo um texto sobre isso agora, deve sair em breve, mais científico, mais para a revista de psicanálise. É uma experiência comum que eu partilho. É um território de experiência. Meu corpo é um território de experiência. Isso não é identidade. A gente olha para a pessoa negra, a gente se reconhece. A gente sente. Isso não é uma experiência decifrável em termos conceituais, pura e simplesmente. Muito menos na comissão de heteroidentificação. E essa primeira... Eu comecei pela segunda porque veio aqui de pronto, né? Mas a primeira questão é ótima. Eu tenho feito em Recife, pelo menos, algumas palestras em escolas. Porque a pergunta foi muito boa. Gente, a quantidade de pessoas que eu conheço, inclusive alunos e alunas, que trabalharam no IBGE, no censo, certo? E que, vocês sabem, né, que no censo, quando você chega à casa de alguém, você não pode fazer caras e bocas ou questionar. Não, você simplesmente pergunta o que a pessoa diz que é. Tá ok? Muitas pessoas me disseram que pessoas evidentemente negras, pretas no caso, se declaravam como pardas. Isso é a realidade do Brasil, gente. É muito difícil ser negro. Você tem moreno claro, moreno escuro, marrom, chocolate, moreno jambo, café com leite. Você tem várias maneiras de dizer isso. É muito difícil tornar negro. Então, esse é um trabalho fundamental. Teve uma pessoa no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que fez um trabalho sobre isso a partir do meu livro, inclusive. Mostrando como é difícil para as crianças negras lá na fronteira sul do Brasil se assumirem negras. Como é difícil. Então, na verdade, a gente tem um grande desafio no Brasil, que é que as pessoas pretas se declarem pretas. Esse é o nosso maior desafio. Esse é o desafio atual. Esse que é o debate. Ou que deveria ser o debate mais premente. Bom, então é isso. A gente te agradece muito, viu, pelo seu tempo e também vamos te deixar trabalhar, que você está aí na missão. Muito obrigada, viu, Érico? Um abraço para você, tá? Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigado, Mariana. Uma alegria, viu? Muito obrigado, gente. Que alegria hoje. Obrigado. Foi Tchau. ótimo. Tchau, tchau.